Olá, meus amigos, Deus te abençoe, que bom que você está aqui. Talvez seja a primeira vez que você está ouvindo aqui a nossa mensagem de fé para poder falar do amor de Deus. Seja muito bem-vindo a este canal. O propósito aqui é falar da grandeza de Deus, mostrar como Deus é poderoso para poder mudar a vida de qualquer pessoa, seja ela quem for. Não importa quem ela seja, o poder de Deus pode mudar a sua vida. Ele pode mudar porque depende de você. Você pode não querer ou você pode querer. Quando você quer, Deus ele vai lá, manifesta o poder dele sobre a tua vida. Então, se você não me conhece, o Moisés Silva, a gente fez esse canal com este propósito. Mas também eu quero convidar você que não é inscrito no canal, se inscrever. Também não deixar de curtir aí, porque quando você curte, a ideia da curtida é para que a gente possa alcançar mais pessoas. Esse vídeo possa ser, o YouTube possa recomendar ele para outras pessoas também. Hoje eu quero trazer uma mensagem de fé para poder abençoar a sua vida. Nós vamos ler aqui Lucas capítulo 4, versículo do 2 ao 4. Fala sobre a tentação de Jesus no deserto. E eu quero falar um pouco sobre essa tentação aqui. Diz assim o texto: "E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus." Vou repetir mais esse último verso aqui, do versículo 4, diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Esse texto mostra algo interessante aqui, porque a gente precisa pensar um pouco sobre esse texto de forma... Por que o diabo ele apresenta para o Senhor Jesus essa proposta, que ele viu a necessidade de Cristo, da fome que ele sentia. Ele falou: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Jesus ele esteve 40 dias no deserto, e o tempo todo foi tentado pelo diabo, mas somente quando teve fome, o diabo deu sua maior investida. Então a maior investida do diabo foi quando Jesus ele sentiu a necessidade, a fome. E aí a gente entende que o nosso inimigo ele é assim, ele espera a hora certa para atacar, e geralmente no momento de maior fraqueza da nossa carne. Então no momento mais delicado, do momento de mais necessidade, ele está vendo qual é a sua necessidade, ele vai lá, faz a investida. O diabo ele não trabalha desordenado. A Bíblia fala que ele tem astúcia, ele sabe fazer, ele entende exatamente aquilo que você está precisando. Por isso que diz aqui que ele tentou Jesus. A maior investida dele foi quando o Senhor Jesus sentiu as suas necessidades, as suas fraquezas. Então é na fraqueza da carne, no maior momento de fraqueza, que ele vai te atacar. A sua estratégia que é basicamente desafiar nossa capacidade, nos incentivando a usar os recursos que temos disponíveis no momento. A sua intenção é desviar o nosso olhar das consequências. Olha que interessante isso, a gente pensar que o diabo ele tenta desviar você das consequências das suas atitudes. Então ele pensa assim: eu vou usar essa necessidade dele, eu vou usar aquilo que ele está precisando agora, vou apresentar a proposta, e como ele está tão necessitado, ele não vai pensar nas consequências, ele não vai pensar o que aquilo vai acarretar com ele. Essa é a intenção. Então por isso que tem muita gente que toma atitude, age de forma inconsequente, e depois ela fala: poxa, né, por que eu fiz isso? Muita gente comete um crime, algo terrível, e depois o diabo ele sai e a pessoa vê: poxa, por que eu fiz isso? Porque a proposta dele imediata era aquela, a pessoa não mediu a consequência. Então
a gente entende que a intenção dele é desviar o nosso olhar das consequências. Você vai desviar o seu olhar da consequência e você não vai perceber aonde você está caindo. O objetivo dele é conduzir qualquer pessoa ao erro, mostrando um caminho aparentemente mais curto. Então, você sabe, eu sempre prego aqui e falo, olha, a bênção de Deus, ela é excelente, completa. Deus, ele opera na nossa vida da melhor maneira. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E eu sempre digo aqui, não escolha o caminho mais fácil, escolha o caminho mais difícil, que é o caminho de você manter-se fiel à palavra, manter-se fiel às escrituras, fugindo do pecado. A pessoa se engana achando que ela vai continuar vivendo no erro, vai continuar vivendo no engano, e Deus ainda assim vai abençoar ela. Então a pessoa não quer mudar a vida dela, ela só quer naquele momento pedir a bênção de Deus, mas ela não tem dentro do coração dela o desejo de arrependimento, de mudar de vida. E o caminho de Deus é perfeito. O diabo ele apresenta o caminho mais curto. Não, faça isso aqui, vai dessa maneira, faz dessa forma aqui que vai dar tudo certo. E eu falei, né, na live falando sobre o pecado de Adão e Eva, que eles decidiram, a decisão foi deles. O diabo apresentou a proposta e eles decidiram comer aquilo que não era para comer, fazer aquilo que Deus havia dito para eles não fazer. Então é interessante a gente pensar um pouco sobre isso. Então o caminho que ele quer apresentar para mim e para você é o caminho mais curto, mas que no final nos desviará do propósito do Senhor Deus. Então o Senhor Jesus ali no deserto, o propósito dele era um só: manter-se fiel a Cristo, à palavra, manter-se fiel ao Senhor Deus. E Cristo, ele precisava vencer e vencer. A vitória estava entranhada dentro dele. Então o diabo ele não conseguiu desviar o Senhor Jesus do foco, que era cumprir aquilo que o Senhor Deus havia designado. A gente precisa entender um pouco sobre isso e colocar isso no nosso coração. Não deixe o diabo te enganar, não se iluda com os manjares do rei. Fuja daquilo que é muito momentâneo, aquilo que é prazeroso, mas você tem que sempre olhar, medir as consequências da sua atitude todo momento. Se eu tomar essa atitude, quais serão as consequências? Pense um pouco sobre isso, medite sobre isso, fuja do caminho curto, tenha o desejo de fazer a vontade de Deus, cumprir a sua palavra. Não se iluda, não se engane, não caia em contos do vigário, né? Palavras muito macias, e isso eu estou dizendo até infelizmente, eu posso dizer que até pregadores utilizam de artifício, de encantamentos para poder enganar, e a pessoa vai caindo achando que aquilo é de Deus. Fuja! Se não tiver santidade, se não tiver arrependimento, se não tiver mudança de vida, não é de Deus. O Senhor Jesus quer que mudemos a nossa vida, mudemos tudo aquilo que a gente fazia de errado, porque agora nós somos novos. Nós estamos novamente, a gente tem um pensamento diferente, a gente precisa andar de acordo com a palavra de Deus para que o Espírito Santo se manifeste sobre a tua vida. Por favor, feche os seus olhos, se possível. Eu quero orar por você e toda a sua casa. Meu Pai, obrigado por ouvir a tua palavra, a palavra redentora que muda a vida de cada pessoa. Não é uma palavra de encantamento, não é uma palavra de motivação, muita gente pensa que a palavra de Deus, a sua palavra, Senhor, é para poder causar emoção. Não, a tua palavra é para poder mudar a vida dessa pessoa. Então eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa alcançar cada pessoa agora com essa palavra que foi ministrada neste momento. Que o teu poder se manifeste na vida dela, que ela possa abrir a mente e entender que o diabo ele vai fazer de tudo para poder atacá-la, tirando do foco principal, tirando a pessoa da sua palavra e das tuas promessas. Meu Pai, em nome de Jesus, manifeste o seu poder na casa dessa pessoa, no lar, principalmente, meu Deus, na mente dela, essa mente que precisa ter a mente do Senhor, para que ela possa entender que a tua palavra é a arma fundamental, é
é a rocha firme para ela. Meu Deus, em nome de Jesus, que toda ação maligna que estiver agindo na vida dela, na casa, no lar, no trabalho, na vida financeira, na vida conjugal, no corpo, meu Deus, causando talvez até uma doença, uma fraqueza, pensamento de suicídio, em nome de Jesus, diabo, eu amarro você agora e digo: solta esse corpo, solta esta casa, solta este lar, em nome de Jesus. Meu Pai, nós assumimos a Tua palavra na minha vida, na nossa vida e na vida de cada pessoa que seja manifeste o Teu poder. Diga assim comigo: eu tomo posse desta palavra neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos, que você possa ter recebido essa mensagem de forma muito especial. Que essa palavra ela possa neste dia fazer você pensar um pouco: poxa, realmente eu não posso dar lugar para o diabo, não. Eu tenho que dar lugar para a presença de Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus possa ter presença fundamental 100% na minha vida e que ele possa dirigir o meu ser. Amém? Deus te abençoe. Forte abraço a todos vocês. Por favor, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com ela. Copie o link aí, manda no WhatsApp, manda no grupo, manda para todo mundo que você conhece, porque é muito bom quando alguém recebe a palavra e essa palavra muda a vida dessa pessoa, tá bom? Forte abraço, Moisés aqui, Deus te abençoe e até mais, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.